E com relação às influências das companhias transnacionais, né, o geógrafo francês Georges Case, no livro dele As Novas Colônias de Férias, publicado em 89, fala que os atores privados desempenham um papel principal no sistema do turismo. São eles que colocam em movimento a indústria turística. Então, eles são, na verdade, e em frequência, em conjunto com as gestões públicas, são os que mais influenciam a política, a forma como o turismo vai se desenvolver, as políticas e os planos no turismo. Nessa minha mesma pesquisa, em 2013, né, eu cheguei a essa mesma conclusão, que eles são os atores mais poderosos do cenário internacional. Na entrevista concedida por Mulford, essa pesquisa, ele continua, também ele se pronuncia sobre as companhias transnacionais, e ele diz que elas têm uma tremenda influência na regulamentação internacional por meio de megaconferências como a Rio+20, cujo lobby teve uma grande influência nos acordos que finalmente foram estabelecidos. Esses acordos internacionais são então impostos a todas as nações. O poder de lobby das organizações corporativas também é grande em alguns governos, especialmente nos países do Sul. É certo que a indústria turística é muito fragmentada e que há muitas pequenas empresas, não é? Frequentemente se fala isso, que mais de 70% das empresas de turismo são micro e pequenas empresas, mas Mulford, ele continua se pronunciando sobre isso, ele diz que, em geral, a escala das operações reflete o nível de poder e a capacidade de influenciar outras organizações relacionadas ao turismo, como o governo, ou seja, a CTs, mesmo que uma grande parte da indústria turística seja composta por micro e pequenas empresas, as grandes empresas, elas, como elas são fortemente verticalizadas, elas são integradas, ou seja, uma operadora turística integrada com uma companhia aérea que é integrada com a cadeia hoteleira, isso em alcance no mundo todo, isso reflete, na verdade, o nível de poder, a capacidade que elas têm de influenciar as gestões públicas do turismo. E justamente o turismo é uma das indústrias mais globalizadas, sendo global antes do tempo, antes que se falasse em Acordo Geral sobre Comércio e Serviços, antes que se falasse em Organização Mundial do Comércio, o turismo já exercia esse comércio em nível internacional. Para esses autores, Kerr e Rollet-Kerr, no artigo deles de 2003, o turismo é um movimento crescente de concentração internacional que tem um poder de barganha, e as organizações do turismo da iniciativa privada têm um poder de barganha sobre governos e sobre os produtores ou prestadores de serviços turísticos locais. Mais uma vez trazendo a discussão que gerou uma polêmica na aula passada, numa das aulas passadas, não é? Das funções da gestão pública do turismo, e o fato de Krippendorf e também Dias Benevides falarem que o turismo chega a ser uma das atividades mais subsidiadas nos países do Sul. Para poder atrair essas grandes companhias transnacionais, as gestões públicas acabam subsidiando uma grande parte dos custos delas. Por que se faz isso? Porque os governos têm interesse em fazer isso, porque eles tentam atrair essa inovação, essa tecnologia e competitividade que essas empresas, somente elas podem aportar. Por outro lado, isso acaba gerando uma fuga de receitas e acaba gerando também uma política, um modelo de planejamento que coloca o turismo pelo turismo, o turismo em primeiro lugar em detrimento do desenvolvimento, que é um assunto que nós vamos abordar numa videoaula da próxima semana, através da leitura do artigo de Peter Burns. E aí, traçando as nossas considerações finais, vamos fazer um resumo dos impactos e vamos também nos questionar se é possível ter uma contra-influência no sentido das populações receptoras dos destinos, né, de exercerem uma contra-influência com relação a essa grande influência recebida dos atores internacionais. Na verdade, a grande influência, nós vemos que, retomando o sistema turístico internacional, esboçado por Jorge Case, vamos ver aqui no começo uma das primeiras videoaulas. Esse sistema turístico aqui de Jorge Case, ele já coloca em evidência o fato de que as influências emitidas pelas organizações internacionais de turismo, que é esse triângulo aqui,
que são elas que difundem os imperativos mundiais de turismo, não é? E as influências também que são emitidas pelos países emissores de alto nível de consumo turístico, na verdade, quem está por trás de tudo isso é o sistema comercial multinacional, são as empresas da iniciativa, são as empresas, as corporações transnacionais do turismo, que tentam, que, claro, buscando atender as necessidades dos consumidores, dos seus consumidores, dos países do norte, elas acabam se aliando aos organismos internacionais e acabam se aliando aos governos nacionais dos países em desenvolvimento, são os receptores, para poder exercer essa influência. Mas elas estão por trás de tudo. Na verdade, são os atores que têm maior influência e foi essa a conclusão ao qual eu cheguei na minha pesquisa. Como é que elas vão se aliar às gestões públicas para exercer essa influência? Como é que isso acontece? Isso é um assunto que a gente vai estudar no imperialismo. A teoria do imperialismo vai explicar como é que isso acontece, essas alianças estruturais homogêneas entre elites do norte e elites dos países do sul, que nessa teoria são chamadas de elites do centro ou centro do centro, e as elites da periferia ou centros da periferia. É possível uma contra-influência? É possível a gente, enquanto população receptora de um país em desenvolvimento, que é um destino receptivo do turismo, exercer uma contra-influência, se proteger dessa influência desses atores internacionais, principalmente das corporações transnacionais? Essa autora Maria Coussis, em seu artigo de 2000, ela disse que é possível através de uma mobilização social, ou seja, as populações receptoras podem exercer uma influência no nível soft, no sentido de mobilizar a opinião pública e pressionar as gestões públicas para que não aceitem as alianças e não aceitem se submeter às exigências das organizações internacionais e principalmente às exigências das companhias transnacionais do turismo. Maria Coussis fala que existem várias mobilizações sociais contra o turismo, mas elas não são contra o turismo em si, elas são por uma maior participação nos benefícios gerados pelo turismo. E também servem para criar uma vigilância são uma espécie de termômetro dos conflitos que existem entre os órgãos governamentais e a vigilância também da corrupção, aquela história do caráter bicéfalo do Estado que também já estudamos. Essas mobilizações são capazes de fazer pressão sobre todos os outros atores, né, não só sobre as gestões públicas, mas também sobre as próprias empresas, sobre a própria iniciativa privada. E um exemplo de uma mobilização social do turismo foi dada por Yuno Silva, que foi entrevistado também para essa minha pesquisa de 2013, que ele estava à frente do movimento SOS Ponta Negra, que foi o que conseguiu evitar que fossem construídos os espigões na praia de Ponta Negra que iam tapar a vista do Morro do Careca, que também foi um estudo de caso abordado aqui em uma das nossas videoaulas. Ele fala que o ponto negativo da mobilização, digamos assim, a dificuldade de exercer essa contra-influência através da mobilização é que existe uma desmotivação das pessoas com o tempo. Ele falou nessa entrevista para mim que as companhias transnacionais de turismo, elas têm um poder financeiro muito maior, elas podem manter advogados, pagar advogados que vão ficar tentando arrastar esse processo na justiça por muitos anos, por exemplo, no caso da mobilização do movimento SOS Ponta Negra, que conseguiu embargar as obras junto ao Ministério Público, nós vimos que o resultado disso aí só saiu em 2015, não é? Ou seja, a última ação na justiça que realmente deu poder de causa aos moradores de Ponta Negra, de impedir essa construção, só saiu em 2015. Veja que foi algo que começou em 2007. Então, as empresas elas têm dinheiro para poder pagar advogados que vão tentar por anos para poder rachar esse processo, mas as pessoas que se mobilizam do movimento SOS Ponta Negra, elas não são pagas para fazer isso. E aí elas acabam se desmotivando com o tempo, né? Esses movimentos não têm os mesmos recursos de tempo nem de capital que as companhias transnacionais têm. E os resultados dessas mobilizações são visíveis apenas em um prazo muito longo.
Bom, finalmente, a gente pode se questionar de novo, né? Vamos retomar as questões colocadas no início, na primeira videoaula desse tema. Os atores internacionais são importantes para o desenvolvimento do destino turístico? Podemos realmente prescindir deles? Que conclusão a gente pode chegar a essa pergunta? Isso é algo que vamos tratar, vamos debater na nossa videoconferência, na nossa aula síncrona, que acontecerá nessa semana.